Boa noite, está no ar mais um programa Direito da Gente. E atendendo a pedidos, ele voltou, o promotor Antônio de Mello. Promotor que muita gente mandou e-mail pedindo para o senhor vir novamente ao programa. Então, ele está aí. E ele vai falar, hoje o tema é livre. Então, ele vai poder falar qualquer coisa, responder a sua pergunta relacionada a assuntos da promotoria, né? Que é direito do meio ambiente, direito dos idosos, lesão corporal, não é, promotor? São vários os assuntos hoje, né? Promotor, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Carolina. Eu que tenho que agradecer, principalmente esse apoio, essa camaradagem que a gente tem aí na rua, com tantas pessoas que nos procuram e ligam para a TV e pedem que a gente volte aqui. Mas porque, na verdade, eu quando venho aqui e quando vou em qualquer transmissora de rádio, de televisão, eu sou a pessoa simples, a pessoa comum. E eu nunca me senti diferente de ninguém. E graças a Deus que não. Então eu fico feliz de estar tendo essa oportunidade que a TV Campos de Minas sempre dá a gente, Carolina, de estar sempre conversando com o ouvinte. Muitas vezes a gente não sabe, na verdade, hoje no mundo do direito, ninguém sabe tudo. É verdade. Mas a gente, da medida do que eu vivi, eu mais do que li, eu mais do que aprendi lendo, mais do que aprendi na escola, eu aprendi vivendo. Então, do alto dos meus 60 anos, eu acho que Deus foi muito misericordioso comigo, na medida em que, tendo vivido só 60 anos, eu me sinto com uma bagagem talvez de 100 anos. E antes da gente começar o programa, né, começar as perguntas, o bate-papo e responder as perguntas dos telespectadores, nós vamos sortear um ingresso para a primeira pessoa que ligar para a peça Drummond. Essa peça será no sábado, às 20 horas agora, no Teatro Municipal. Então, a primeira pessoa que ligar no 3372-3720 vai ganhar um ingresso para assistir essa peça. Promotor, vamos começar falando então sobre um problema que está muito na Câmara. Ontem eles votaram sobre a taxa de iluminação pública. Porque ontem foi votado em primeiro turno na Câmara Municipal um projeto para baixar essa taxa, né? Eu queria que o senhor me explicasse mais um pouquinho sobre isso, porque parece que tem a ver com um TAC que foi assinado em 2009, com uma sobra de dinheiro. Explica pra gente, assim, sobre o que é esse problema dessa taxa de iluminação pública. O que aconteceu, Carolina, é que esse termo de ajuste de conduta, o que é TAC? TAC é termo de ajuste de conduta, ou seja, é um contrato, é uma combinação. O doutor Rodrigo, que era promotor aqui, assinou com o prefeito Nivaldo um termo de ajuste de conduta, ou seja, um acordo para que o prefeito baixasse as alíquotas dessa taxa, que nem é taxa mais, é contribuição. Né? O Congresso Nacional votou urgentemente lá e transformou, porque o Supremo estava dando como inconstitucional isso aí. Então, basicamente, o prefeito se mandou o projeto, olha que foi em 2009, né? Se ele mandou o projeto para a Câmara, esse projeto, segundo o próprio presidente da Câmara ontem, eu ouvia, quando vinha de Prados, eu ouvia pela Rádio São João, o projeto simplesmente não se sabe se ele foi retirado ou se ele desapareceu. O certo é que nós continuamos a pagar essas taxas mais elevadas. Isso aí gerou um saldo de quase 4 milhões de reais. E aí o que fazer com esse dinheiro? A doutora Adriana, que é a nossa promotora da área, ela falou, eu só libero esse dinheiro para você, prefeito, colocar postes como você quer, se você baixar a taxa. Você não cumpriu a sua parte. Então ele mandou o projeto de lei para a Câmara, está baixando as alíquotas,
e a doutora vai liberar. Mas o objetivo nosso, o objetivo principal do Ministério Público, só não, da lei, é que esses valores que são arrecadados com taxa de iluminação pública sejam gastos só com iluminação pública. Não com o que o prefeito quis fazer. Ele mandou um projeto de lei para a Câmara autorizando a incluir nesse dinheiro o pagamento para prédios públicos, cadeia pública, prédios cedidos pelo município, que é um desvio horroroso. Infelizmente, a Câmara, talvez por falta de assessoria jurídica, eu não sei, ou por equívoco dos assessores jurídicos, a Câmara votou. Votou e cometeu uma infelicidade de todo tamanho. Então a própria doutora Adriana falou, essa lei é maluca. Vocês têm que tirar essa lei, revogar essa lei. Eu vou liberar esse dinheiro para colocar postes. E esses postes, olhem bem porque eu estou falando, esses postes não são do prefeito, não são de vereador nenhum. Esses postes são de todos nós que pagamos a taxa de iluminação pública. Não adianta o vereador vir falar com você amanhã, pedir seu voto, falou que colocou um poste para você lá. Mentira. Esse poste é você, a sociedade que comprou, porque ela ajudou a pagar a taxa de iluminação pública. Então, hoje, está sendo votado na Câmara e a taxa vai abaixar. E se começar a sobrar dinheiro de novo, tem que abaixar mais. Porque essa taxa tem que ser só e exclusivamente para pagar a iluminação pública. Amanhã esse projeto deve ser uma reunião extraordinária da Câmara, né? Ele deve ser votado em segundo turno. E eu falo de novo, Carolina, cuidado com a conversa fiada de vereador. Porque eles não estão dando nada, eles não estão colocando nada lá. Houve uma reunião pública no Teatro Municipal em que cada pessoa que precisava de um poste esteve lá e pediu. Então o vereador não está dando poste, é mentira, nem o prefeito. Esse dinheiro é nosso. Foi recolhido na taxa, nessa contribuição, na nossa conta de luz. Bom, um outro assunto também que está em alta aqui na cidade é a respeito das regras para os engenhos de publicidade nas fachadas, né? O prazo acabou no mês passado, mas parece que nem todo mundo se adequou a essas normas. O senhor que está dentro da promotoria, mais ou menos quantos % dos comerciantes não se adequaram? Não só dos comerciantes, né, como dos prestadores de serviços? Todos os prestadores de serviços. Carolina, nós tivemos cerca de 1.000 e poucas notificações. Desse total, e eu posso falar com mais propriedade, porque da minha promotoria, junto com o doutor coordenador nosso lá de Belo Horizonte. Então, 17% a 20% não retiraram as propagandas, entraram na justiça, uma parte entrou na justiça, tentando não retirar, perderam aqui e perderam em Belo Horizonte. Porque fizeram um carnaval que o Conselho do Patrimônio Histórico de São João não mandava neles, que era arbitrariedade, que era uma violência. Teve gente até falou que era uma prática nazista ou fascista. Quer dizer, veio o processo, não ganhou a liminar aqui, foi para Belo Horizonte e o desembargador relator simplesmente mandou arquivar o processo. Ele entendeu que não tinha base jurídica nenhuma. Então agora o Ministério Público vem entrando. Ontem mesmo eu assinei 12 ações civis públicas. O Ministério Público vem entrando com ações civis públicas contra essas pessoas que não retiraram.
para que eles retirem em 72 horas e mais do que isso, paguem uma multa de 15 mil reais como dano ao patrimônio público e cultural de São João del Rei. Então, agora, nós ganhamos liminar em quase todos. Eu quero tirar o chapéu aqui para o doutor João Batista, para o doutor Áureo, que tem entendido o pleito do Ministério Público. Embora o doutor Hélio Martins seja um excepcional juiz, tenha entendido, em alguns casos, diferentemente, com relação a liminar, só liminar. Mas eu também tenho que tirar o chapéu para o doutor Hélio Martins. Bom, e quem não obedece à normatização, qual que é a pena prevista? A pena que a gente está pedindo nas ações, nós, o Ministério Público está pedindo nas ações, é a condenação numa multa de 15 mil reais, mais aqueles efeitos da condenação, que nós chamamos de sucumbência, né? Que é pagamento vai pagar os honorários de advogado dele, vai pagar as taxas judiciárias. Quer dizer, são chamados efeitos da sucumbência. O que é sucumbência? É sucumbir. Quem perdeu. Agora tem uma aqui do José Mário, ele é do São Dimas. Ele fala que o senhor critica o Nivaldo, entre outros, diz que gosta muito da verdade e que o senhor age há muito tempo na promotoria, como nós já sabemos, né, que ele fala. Então, por que há tantos pontos irregulares de jogo do bicho e nada é feito? É porque, na verdade, jogo do bicho é uma contravenção penal. Quando eu até nem sei qual a relação entre o jogo do bicho e o Nivaldo. Porque não é o Nivaldo Cachoeira, não é? Não é aquele bicheiro lá. Então, eu não vejo relação não, mas eu não vou deixar ser sem resposta não. Todas as vezes que a polícia militar ou a polícia civil se deparam com alguém fazendo aposta de jogo do bicho, ela conduz o indivíduo para a delegacia, para que ele assine um termo um TCO, né? Termo de circunstancial de ocorrência, e vai lá para o juizado especial. Agora, eu não estou entendendo o que o Nivaldo tem a ver com o jogo do bicho. O Nivaldo é cachoeira? Bom, a Flávia Santos, ela é do Mactozinhos, ela fala que adquiriu um terreno por leilão da Justiça Federal, pagou os impostos e registrou em cartório. Mas o morador diz ter o contrato de compra e venda do nome dele e não deixa ela assumir o terreno. E ela pergunta, nesse caso, o que ela deve fazer? Ela comprou em leilão judicial? É, da Justiça Federal. Justiça Federal, acabou. Na pior das hipóteses, como é que ela chama? Flávia Santos. Flávia, na pior das hipóteses, você pede, se você não puder pagar, pede uma defensora pública, a juíza federal vai nomear para você. O direito é seu, você arrematou lá, acabou. Bom, tem a Aline também, ela mandou uma mensagem aqui por celular. Ela fala que mora no centro, mas não é na parte histórica. E o IPHAN tem cobrado que ela arrume a fachada da casa, senão será multado. Ela pergunta se isso é legal, né? Já que ela não mora na parte histórica. Aline, nós temos uma definição do IPHAN, que é a parte histórica e o entorno que está em volta. Não sei se é seu caso. Então é difícil responder sua pergunta com tão poucos dados. Agora, o IPHAN, ele não pode exigir que você conserte sua fachada. Porque se você não tiver recursos financeiros, como é que você vai consertar?